formação aqui no UNB, né? Foi lá para os Estados Unidos fazer também formação em terapia ericksoniana. Vai explicar um pouquinho para vocês melhor que como é. Obrigada. Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Que eu falo meio baixo. Estão me ouvindo? Tá, então, como o Eric falou, eu sou a Mariana, né? Eu sou psicóloga, formada aqui pela UNB. Sou formada também em hipnoterapia pelo Instituto Milton Erickson de Brasília e pelo Milton Erickson Foundation, né, lá em Phoenix, nos Estados Unidos. E o Eric pediu para vir aqui falar um pouquinho sobre a hipnose, né? Porque é um desafio, porque para mim é um assunto que tem muito tabu e ao mesmo tempo muito complexo e cheio de possibilidades. Então, como a gente só tem 50 minutos, 1 hora, não vai dar para aprofundar. Eu vou trazer aqui um pouco do que seria a hipnose, para quem não conhece, e depois a gente vai falar um pouquinho dos mitos. Em seguida eu vou abrir para perguntas. Só para ter uma ideia, alguém aqui já tem alguma formação ou conhecimento em hipnose? Alguém? Conhecimento sim, formação. Conhecimento sim? Conhecimento também. Também? Vocês também. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que vocês conhecem de hipnose, sim, por alto, só para ter uma noção? Você poderia começar? Eu? Bom, eu sei que tem que vocês dividem as áreas, né? Aí tem a área crítica, né? Seria o ego, né? O lado crítico. Tem um tal de não, peraí, não tô lembrando, acho que é reptiliano, um lado, que é uma das áreas também, né? Como se fosse as divisões do cérebro, né, mais ou menos. Aí tem a área crítica, essa reptiliana, eu tenho trabalho com o inconsciente, né, também. Acho que é. E vocês que levantaram a mão aí? Eu sei que é uma técnica muito usada para você levar a pessoa para um estado um pouco inconsciente, mas ainda quando a pessoa está em estado de hipnose, ela sabe o que ela está falando. Não necessariamente ela entra num estado profundo de não saber o que está falando. Tá. Fazer coisas que não sabe. Enfim, que às vezes tem alguns shows de hipnose, né? E não necessariamente a pessoa vai entrar num estado tão profundo que nem eles mostram lá. Tá. E você levantou a mão, não? Não? Alguém mais levantou a mão. Levantaram por você, né? Você quer que eu te pergunte? Mas é isso, é um estado de sugestionabilidade, né? Que fica, dá pra ter uma conversa assim, mais a nível profundo. Não sei, muita coisa pra falar, mas né? não me vem assim uma forma de explicar tudo que eu consigo pensar. Tá bom. Eu acho que profundidade é uma boa palavra, assim, né? Eu vou falar um pouquinho da forma como eu compreendo a hipnose a partir das coisas que eu já estudei, né? As áreas hoje em dia que estudam a hipnose são infinitas. Na verdade, a hipnose ela é um fenômeno que sempre esteve presente, né? E que tem muitos preconceitos e mitos circundando ela, especialmente porque ela meio que foi rechaçada, né? Na época de Charcot, quando começou a surgir a psicologia, ela meio que foi banida porque a busca era por uma cientificidade, né? Aquela coisa científica moderna, que você conseguia acessar a realidade de forma objetiva. E a hipnose, ela trabalharia com a imaginação, que seria de um outro campo. Então ela não é real, ela não é um fenômeno real, nem trata da realidade, por isso ela foi rechaçada, né? Sem contar que as várias... existia algumas pessoas que trabalhavam na parte sensacionalista da hipnose e isso levou a um preconceito ainda maior, né? Então agora a hipnose está retornando, né, aos estudos, e
já tem bastante gente falando sobre, né? Eu vou falar um pouquinho, então, não que isso seja a verdade, eu acho que não existem fatos eternos nem verdades absolutas aqui, né? Então, assim, é o que eu conheço, na verdade. Então, eu trouxe algumas definições que eu gosto, né? Assim, que eu acho que se aproximam da forma como eu compreendo a hipnose, né? Um estado de atenção focada no qual a pessoa pode acessar potenciais psicológicos e fisiológicos anteriormente não reconhecidos. Costuma envolver uma mudança na atenção e na consciência, né? Tanto que o Erickson ele define como um estado alterado de consciência. Alteração de intensidade, então você pode sentir maior ou menor relaxamento, maior, que o tempo passa mais rápido ou mais devagar, é sempre uma mudança nessa questão dos sentidos, né? As imagens podem parecer mais vivas, menos vivas, enfim. Experiências de dissociação. Dissociação, a gente vivencia muito experiências de dissociação, na verdade, no dia a dia. O transe, na forma como a gente entende ele... Todo mundo aqui entra em transe, né? Por exemplo, se agora o que eu estou falando não está interessante, provavelmente você entrou em transe. Ao mesmo tempo que você estava aqui, e se eu chamar você, você vai olhar para mim e vai, né? Você estava em outro lugar. Então isso acontece muito e da forma como a gente compreende o transe, isso seria um transe. E essa é a experiência de dissociação. É a mesma coisa de quando você está dormindo e você sonha. Você está na cama, se alguém te balançar, você acorda, né? Se você ouvir um barulho do lado de fora, você acorda também, né? Dependendo do quão pesado é o seu sono. Mas, ao mesmo tempo, você está vivendo, né, em outro mundo e coisas loucas acontecem no sonho, enfim. Não sei se é um bom exemplo em termos de hipnose, mas é um bom exemplo de dissociação, né? Ou quando você está no ônibus ou numa viagem de carro e você está dirigindo. Você tem consciência, você para no sinal, você abre a janela, se está calor, mas ao mesmo tempo você pode estar viajando, nem prestando atenção no caminho, né? Então esse seria o estado de dissociação. A hipnose, ela aprofunda nisso, ela utiliza isso, né? E maior responsividade a implicações, que é o que a gente vai tratar um pouquinho também, que tem relação com a ética, porque... Bom, a gente vai tratar um pouquinho. O Zweig, ele colocou uma definição que eu achei interessante, que ele fala que a hipnose é uma maneira da pessoa escutar os seus próprios conselhos, que não é muito comum das pessoas definirem assim, mas é interessante. Tá, então para entender a hipnose, eu vou fazer... Gente, essa é meramente didático, tá? Essa ilustração, assim. Não é muito exata, mas eu acho que ajuda um pouco a entender. Isso aqui é a gente, né? É o nosso estado de presença, digamos assim, de consciência, de alerta. Geralmente, o nosso estado de consciência, ele fica aqui, nessa parte mais de fora, sabe? Então, tudo que acontece com a gente, supondo que isso aqui são os acontecimentos e experiências que acontecem com a gente, eles chegam até a gente vivencia, né? Do tipo, nossa, o jeito que aquela pessoa falou comigo, eu achei paia, ou quando a pessoa falou aquilo, eu falei, gente, que sensacional. Então, a gente tem uma percepção do que está acontecendo com a gente. Mas, geralmente, a gente fica nessa parte mais de fora, nessa borda, de forma que o que reverbera a gente percebe, mas percebe num nível que seria mais superficial, né? Essa área aqui de fora seria uma área que... Eu não vou entrar nos méritos de definição, porque cada autor vai entender consciente e inconsciente de acordo com definições diferentes. Então, eu vou usar aqui no sentido popular da palavra, tá? Então, esse lado de fora aqui, que é mais ou menos onde a gente geralmente circunda, seria o nosso consciente. E ele está cheio de limitações, digamos assim, de coisas da forma como a gente vê o mundo, que a gente já entende como verdades, de crenças, de entendimentos, certas habilidades que a gente desenvolveu, e elas
elas permeiam nessa área daqui. Só que muitas vezes elas dificultam, porque a gente já entende ela como verdades, então eu sou isso, fulano é aquilo, ciclano é isso. A gente já entende como verdade de forma que dificulta a gente acessar isso, essa parte aqui. O que a hipnose faz, e por isso que eu gosto da definição de que seria um estado de atenção focada, né, ela ajuda você a acessar essa parte aqui da sua experiência. Então, não é que você deixe de ser quem você é, pelo contrário, você se aproxima mais de quem você é, né? Por isso, a definição do é uma forma das pessoas escutarem seus próprios conselhos, né? Aqui é um mar de coisas, então tem habilidades que a gente esqueceu, recursos que a gente tem que geralmente a gente não usa, vontades, desejos, sonhos que a gente ignora. Não, geralmente, quando a gente fala de inconsciente, por causa de uma herança do Freud, que falava desse inconsciente sombrio, né? A gente acredita que se a gente se aproximar dessa parte aqui, a gente só vai encontrar caca, né? Mas não é verdade. Tem muito potencial, muita coisa boa aqui. Da mesma forma, quando você chega aqui, não é... Porque muita gente fala assim, em estado de transe a pessoa fica mais sugestionável. E não necessariamente isso é verdade. O que ela fica é mais perceptiva da forma como as coisas estão influenciando ela. E mais aberta ao diálogo, porque ela está bem nesse núcleo do que toca a gente, do que mobiliza a gente, do que a gente mobiliza no outro, né? Mas a hipnose, ela é uma forma de diálogo. Porque eu usei a metáfora da água aqui, mas tem gente que vai ser terra e tem gente que vai ser chão. Isso não significa, por exemplo, se eu jogo uma pedra aqui, ela vai reverberar, né? A pedra seria como uma sugestão. Então, se dá uma sugestão hipnótica, ela reverbera. Ela pode reverberar, tipo, sim, isso é maravilhoso, e ela pode reverberar do tipo, nossa, que sem noção que essa pessoa está falando. Entendeu? E ela vai reverberar diferente em cada pessoa, porque, sei lá, se eu sou essa água aqui, você pode ser uma terra. Se você joga uma pedra na terra, vai levantar poeira, mas é outro tipo de resposta, é outro tipo de reação. Se eu jogo uma pedra aqui, vai vibrar, mas é também um outro tipo de resposta. Então, cada um responde de formas diferentes. Então, a arte da hipnose, na verdade, é uma arte de saber dialogar com o outro. De forma que vocês cheguem a esse ponto aqui e descubram potenciais. Eu falo isso porque eu falo de uma perspectiva terapêutica. Eu não concordo com gente que usa hipnose de palco, então já vou deixar bem claro, porque vai ficar claro aqui, conforme eu estou falando. Então, eu não concordo porque eu acho que aqui é um lugar, ele não é perigoso, mas é que nem usar remédio. Se você não sabe usar a dose certa, se você não é médico, como é que você vai receitar, entendeu, para alguém? Então, eu acho assim, conforme você vai acessando essa parte aqui, é uma parte de muita sensibilidade. Então, é importante que você faça isso com algum propósito. Eu acredito isso como terapeuta, né? Então, eu não concordo com hipnose de palco. Por mais que as pessoas... Não estou julgando a ética da pessoa que faz hipnose de palco. Não é isso. É só... enfim, a gente vai discutir um pouquinho também depois do porquê que é importante esse cuidado. Tá. Alguns mitos. Eu vou fazer a pergunta e eu queria que levantasse a mão que acha que sim e que acha que não. E aí depois a gente conversa sobre. Tem mitos e coisas que acontecem misturadas. Então, enfim, pra gente descobrir junto, né? O hipnotista pode forçar a pessoa a fazer algo que ela não faria normalmente? Quem acha que sim, levanta a mão. Ninguém acha que sim? Algumas pessoas acham que sim, né? Que seria possível forçar a pessoa a fazer algo que ela não faria normalmente. O truque da coisa está na palavra forçar. Porque não tem como.
a maioria, né, está meio que compreendendo. É aquilo que tá lá no centro que você falou, né? Já existe, então não é forçar. Ele vai, tipo, sensibilizar. Isso, é. E a pessoa pode estar aberta ou não. É por isso que, assim, porque tem dois tipos de hipnose. Eu não gosto de falar dois tipos, mas digamos assim, tem uma hipnose mais clássica que usa meio que uma indução formal para todo tipo de pessoa, né? E aí, se a pessoa não responde, ela não é hipnotizável. Não necessariamente isso é verdade, é só porque você não encontrou a forma certa de dialogar com aquela pessoa, né? Para trazer esse estado para ela. Mas algumas coisas que permeiam esse mito. A pessoa pode fazer em transe algumas coisas que ela não faria normalmente? Pode. Ela só não é forçada a fazer aquilo, porque não tem como, né? Porque a pessoa ela mantém a habilidade de raciocínio crítico e julgamento social durante o transe. Porque, como a gente viu, o transe ele aproxima daquela parte do centro, ele permite o acesso a potenciais capacidades e, por isso, quando usado de forma terapêutica, ele auxilia a pessoa a fortalecer a sua personalidade, né? A encontrar o seu próprio jeito de ser, a sua autonomia, enfim. Então, pelo contrário, mais difícil ainda vai ser dela fazer uma coisa que ela não quer fazer, né? Se for por essa lógica. Aí muita gente pergunta pra mim de hipnose de palco. Inclusive quando o Eric me chamou aqui, né, pra sei lá, dar essa palestra, eu fiquei pensando, cara, sobre o que eu vou falar, né? Porque é um pouco difícil. Por exemplo, eu já fui em espetáculo de palhaço que a pessoa utiliza de hipnose de palco, né? E aí as pessoas se dividem em duas, geralmente, quando vêm conversar comigo depois, porque sabem que eu trabalho com hipnose. As que não acreditam que é verdade e que as que acreditam que é verdade, por isso assumem que sim, a pessoa pode ser forçada a fazer o que quiser. E é difícil porque existe, na verdade, uma terceira opção, que é, sim, aquilo que acontece possivelmente é verdade. Não vou dizer que sempre é verdade, porque a gente sabe que tem a galera que acorda antes, né, o que vai fazer. Mas aquilo pode acontecer. Mas o que acontece, às vezes, da pessoa fazer coisas que ela diz que não tem consciência, ou que ela não, sei lá, enfim, não faria se não fosse pela hipnose, na verdade é um fenômeno social que a gente observa na psicologia, mesmo sem usar a hipnose, né? Que tem a ver com a influência social sobre a pessoa e o quanto que ela está aberta a essa influência social, né? Então, se a pessoa está num contexto em que ela acredita que ela deveria fazer algo, e a forma dela ser, enfim, a personalidade dela favorece com que ela concorde em fazer aquele algo, ela é um ótimo sujeito hipnótico de palco, entendeu? Mas não necessariamente ela está sendo forçada a fazer aquilo, ela só é uma pessoa mais aberta a esse diálogo, a essa influência, digamos assim. É perigoso porque quantas vezes na vida, e eu acho que assim não é só uma experiência minha, quantas vezes na vida vocês já não passaram pela experiência de estar aberta a alguém, estar aberta ao diálogo com alguém e alguém e alguém te machucar, entre aspas, alguém ser, com perdão da palavra, filho da puta com você, né? Então, assim, a mesma coisa que acontece na vida pode acontecer quando você está em transe, só que quando você está em transe, você está mais sensível, né? Porque você está naquela... você está mais perceptível a forma como as coisas tocam e chegam até você. Então, se alguém é filho da puta com você nesse momento, é muito ruim, né? E pode ter efeitos desastrosos. Enfim, chega histórias no meu consultório, né? De pessoas que foram foram hipnotizadas por pessoas com pouquíssimo cuidado, pouquíssimo entendimento da sensibilidade que a hipnose exige e que passaram por maus bocados depois. Porque acessaram coisas que, no fundo, se elas tivessem acessado, por exemplo, num consultório ou com uma pessoa que tem a sensibilidade terapêutica, ela poderia ter trabalhado aquilo, porque, né, é tranquilo, mas
foi acessado por uma pessoa que não sabia o que fazer com aquele conteúdo e mandou ela embora. Né? Então, assim, por isso essa necessidade do cuidado. Uma pessoa pode se perder dentro do transe e não sair mais? Alguém pode entrar em transe e não conseguir sair? Quem acha que sim, levanta a mão. Não. De fato, não tem como isso acontecer. Quem entra em transe é você. Então, é quase como andar de bicicleta, assim, né? Você não tem como ficar, oh meu Deus, eu tô andando de bicicleta, não sei o que está acontecendo. Não, você pode parar a bicicleta quando você quiser e descer dela. Você que sobe na bicicleta. Outra pessoa pode estar ali com você, né? Do lado, te ensinando a andar de bicicleta. Mas, assim, quem está andando de bicicleta é você. Então, não corre o risco disso acontecer. Tem casos, às vezes, em que a pessoa tem dificuldade para voltar. Mas, isso não é porque ela não consegue voltar. É só porque, às vezes, ela está num estado muito profundo. Às vezes, ela desenvolve alguns fenômenos hipnóticos, tipo catalepsia, que é quando você fica parado. Então, até voltar a circulação, E, às vezes, a pessoa não quer voltar. Acontece isso também, entendeu? Tipo, a experiência tá boa e a pessoa não quer voltar. E aí você tem que dialogar com a pessoa no transe pra aos poucos ir trazendo ela de volta. Mas não existe a possibilidade da pessoa simplesmente entrar em transe e não sair mais. Pode acontecer também da pessoa entrar em transe e ficar naquele estado e, sei lá, a pessoa que induziu o transe não percebeu que ela ainda tá ou não teve o cuidado de tirar ela e aí manda ela pra casa, ainda em transe, né? E aí a pessoa às vezes não percebe que tá em transe, porque pode ser bem sutil, pode ser um transe bem leve, né? Isso às vezes gera um pouco de... Se você não avisa a pessoa que isso pode acontecer, e se você não tá acompanhando a pessoa, ela pode se assustar com isso, entendeu? Do tipo, nossa, mas eu tava andando e de repente, sei lá, as cores pareceram mais vivas e eu fiquei assustada porque eu achei que eu tava preso lá naquele estado, alguma coisa assim, achei que eu tava ficando doido, né? Tem isso. Isso já veio com a resposta. A pessoa fica inconsciente ou dormindo durante a hipnose? Ela falou um pouco, né? Foi você, não foi? Não, ela não fica, né? Como a gente falou, a hipnose ela tem mais a ver com uma atenção focada e intensificada, ou seja, tem mais a ver com uma consciência profunda do que com falta de consciência. Pode ser que aconteça da pessoa não lembrar depois da experiência. Aí muita gente assume de que porque a pessoa em transe não lembrou da experiência, ela estava inconsciente enquanto ela estava vivendo a experiência, mas isso não é verdade. Tanto que se você conversar com ela, ela diz pra você como é que ela tá, o que ela tá sentindo. O que acontece é que às vezes pode acontecer depois, quando a pessoa sai do transe, e é raro acontecer, mas pode acontecer, uma amnésia. Ela não lembra do que ela viveu durante o transe, mas enquanto ela estava vivendo, ela estava consciente daquilo. Tá dando pra entender, gente, pra acompanhar? Não sei se estou muito rápido. Não conseguimos mentir quando estamos em estado hipnótico. Porque tem essa coisa, né? Vão me hipnotizar e aí vou dizer toda a verdade, eu vou hipnotizar fulano e ele vai falar tudo pra mim. E não é verdade. Porque, como a gente falou, como as habilidades sociais, críticas, os nossos desejos, vontades, potenciais, eles se mantêm, às vezes se intensificam durante o transe, porque a gente entra mais em contato com ele, digamos assim. Se você quiser mentir, é provável que você consiga mentir até melhor. Agora, é difícil fazer essa comparação, né? Mas porque não necessariamente não. Atuar, quando você está atuando, por exemplo, um personagem, para quem é ator, não é mentir. Mas eu acho que é uma boa metáfora, assim, que um bom ator, quando ele está no palco e ele consegue vivenciar a personagem, na minha hipótese, assim, pelo que eu estudei, né, na época de universidade, ele está em transe. Então, isso auxilia, inclusive, ele a vivenciar, até por causa da dissociação. Lembra que a gente falou da dissociação, que é uma das coisas que compõem o transe? Então, ele consegue ser ele mesmo, ou seja, ele não, sei lá,
perde a noção de quem ele é, fica louco, ele consegue ser ele mesmo e ao mesmo tempo ser outra pessoa, profundamente, digamos assim. Somente algumas pessoas são influenciáveis ou sugestionáveis? Nem todo mundo é hipnotizável? Eu acho que pelo que eu falei... Mas assim, eu achava que, por exemplo, eu tinha as pessoas estéreis, elas não entram muito assim, no mesmo divã, né? Mas como você já falou que não, né? Que é a forma de comunicar que não está compatível com a pessoa, né? Sim, Na verdade, qualquer pessoa entra em transe. E a gente entra em transe no dia a dia, como eu falei, né? É muito comum. Então, na verdade é isso. É a forma de dialogar. Às vezes você não está conseguindo ainda encontrar aquela forma da pessoa de entrar em transe com você. Mas, na verdade, não tem muito... Nessa perspectiva de transe que a gente trabalha, porque se você for ver uma pessoa da hipnose clássica, ela vai falar que tem pessoas mais sugestionáveis, menos sugestionáveis, e enfim. Mas é porque geralmente elas usam uma forma X de comunicação, que ela é mais direta, né? Então faça isso, faça aquilo, né? Ou você agora está assim. E a forma como a gente trabalha, não. Ela vai encontrar formas de diálogo diferentes para cada pessoa. Então... não só todo mundo entra em transe, mas se você quiser induzir um transe, é sempre um transe junto com a pessoa. A hipnose pode trazer alguma experiência da qual a pessoa não consegue lidar? Eu já falei um pouco disso aqui, mas o que vocês acham? Assim, vocês acham que pode trazer alguma experiência com que a pessoa não consiga lidar? Essa é a pergunta mais complexa, porque ela é sim e não, né? Ela é sim e não ao mesmo tempo. Sim, pode trazer algumas experiências muito difíceis, com a qual sozinha aquela pessoa, não é que ela não tenha a capacidade de lidar, é quase como se ela não soubesse aonde encontrar essa capacidade que ela já tem, entendeu? E aí, nesse sentido, por isso que é muito importante, eu acredito, que só que a hipnose ela seja feita no contexto terapêutico, assim, né, da forma como eu acredito. Porque não é só uma questão de falta de ética, que nem eu falei, né? Às vezes eu falo dos hipnotistas de palco, a galera fica, você tá acusando que a pessoa não é ética. Não, pelo contrário, eu acho que a pessoa pode ser bastante ética, mas às vezes ela não tem as ferramentas para essa pessoa acessar uma experiência de abuso ali, né? O que ele vai fazer? Ele vai tirar a pessoa do transe e mandar a pessoa chorando para casa. Então é muito perigoso isso. Então sim, pode acessar. Com a pessoa certa, uma pessoa que tenha experiência, né, terapêutica, ferramentas, não há experiência que a pessoa acesse que ela não consiga lidar. Até porque o terapeuta, ele tem uma sensibilidade maior por causa da formação dele, de compreender quando a pessoa pode acessar certas coisas e quando a pessoa não pode. Então ele nunca vai fazer um transe e dar alguma sugestão para a pessoa acessar uma coisa que você vê que a pessoa não está preparada ainda para lidar com aquilo. Então, por isso que sim e não, né? No momento certo, não existe uma experiência com a qual a pessoa não consiga lidar. Afinal, aquela experiência, por pior que seja, é uma experiência dela. Assim, para esclarecer, é mais ou menos como se fosse um caso de uma pessoa da nossa idade, em geral, né, na média, fizesse uma sessão de hipnose e lá ela conseguisse acessar que ela foi abusada sexualmente na infância. Entendeu? Aquilo entrou num patamar da consciência dela que ela não acessa, ela não lembra, ela não sabe quem foi. Mas, então assim, é o momento certo de acessar a informação. Isso. E no contexto certo, né? Porque, assim, às vezes a pessoa pode estar até, digamos assim, num momento que ela poderia acessar essa informação. Mas se ela acessar nas mãos de uma pessoa que não sabe o que fazer com essa informação, pode ser perigoso, né?
as conquistas que uma pessoa faz através da hipnose vão desaparecendo com o tempo? O que vocês acham? Eu acho que da mesma forma que ela estava no inconsciente, ela foi despertada pelo consciente, ela pode voltar para o inconsciente. Pode voltar para o inconsciente, mas as coisas que ela conquistou, digamos assim, se uma pessoa procura, por exemplo, hipnose para parar de fumar, ou para perder peso, ou para sair da depressão, vocês acham que aos poucos a pessoa pode sair bem da sessão de hipnose e aos poucos ela vai voltando para aquele estado que ela estava? Não, você está falando disso não. Não? Alguém acha que sim? Sim e não. Também vai depender. Sim e não, porque o Freud, ele teve uma experiência fracassante com a hipnose. Porque aconteceu isso que aconteceu, que está escrito aqui com ele, né? Ele fazia hipnose com os pacientes, e aí os pacientes melhoravam magicamente, e aí uma semana depois estava tudo de volta, né? Os sintomas. Ou a pessoa criava um outro sintoma novo. Aí ele falou, putz, que desastre, né? Aí ele abandonou a hipnose e criou a psicose. O que não foi de tudo ruim, então tudo bem. Mas assim, ele se enganou, né? Como a gente tem falado aqui, tudo tem muito a ver com a forma. A hipnose que o Freud usava, por exemplo, e que alguns terapeutas ainda hoje usam, e gente, cara, muito cuidado com esses anúncios do tipo, use hipnose e cura o seu trauma em 2 sessões. Faça 3 sessões e você parará de fumar. Porque não tem como você prometer isso. E o que eles usam de justificativa quando eles não conseguem é que você era uma pessoa resistente. Então, assim... E a pessoa acredita, do tipo, de fato eu já ouvi que na hipnose tem gente que não entra, tem gente que é resistente, então aí piora o sintoma da pessoa, porque a pessoa fala, de fato, nem a hipnose ajuda pra mim, então assim, acabou, assim, esperando. Porque cada pessoa vai ter um tempo, e assim, o que acontecia com o Freud, ele usava a hipnose clássica que utiliza de sugestões diretas. Então, você vai parar de fumar, de repente você sente o cheiro do cigarro e ele te dá enjoo e tudo mais. O que acontece? A pessoa, por um dia, por 2, ela pode até comprar isso, porque ela quer muito também parar, né? Se ela tá ali, provavelmente ela quer muito parar, por exemplo, de fumar. Então ela até fala, ok e tal, aí ela vivencia aquilo e aí 3 dias depois, 4 dias depois, ela volta a fumar. Por quê? Porque a hipnose em si, ela não faz nada, gente. Ela é só um estado de aprofundamento, entendeu? Aquilo que a gente viu. Então, ela em si, ela não faz nada. Dizer que a hipnose é terapêutica em si, ela é uma mentira, entendeu? Tanto que ela pode ser muito prejudicial, como a gente está falando. Se a pessoa que estiver dialogando, né, no transe, ela for uma pessoa que não souber ser delicada com o outro. Então, assim, a hipnose, se ela não faz nada, o que você faz na hipnose? Você tem... Porque a pessoa, ela tá mais disponível, mais sensível, você consegue acessar os recursos dela, as habilidades dela, ela consegue acessar experiências que, de forma comum, por causa das crenças, da forma limitante dela pensar, ela não consegue acessar. Então, assim, ela tá aberta a um monte de possibilidade. Você pode usar isso para ajudar ela a encontrar nela recursos, argumentos, vivências, sensações que façam ela decidir parar de fumar. É diferente de você dizer para ela parar de fumar, entende? Porque é a mesma coisa que fora do transe, assim, você pode até conversar, ter um médico tem uma conversa séria com a pessoa, aí ela fala, eu vou parar de fumar, e ela de fato para, por 1 semana, 2, 1 mês, depois ela volta. Então, o transe, ele não é mágico, assim, então não é diferente. Quando a pessoa
tá em transe, ela tá mais sensível, mas ela ainda é ela mesma. Então, assim, tem um filme com, eu não lembro do nome em português, alguém pode me ajudar? Inception. É do Leonardo DiCaprio. É A Origem. A Origem, isso. Todo mundo aqui assistiu A Origem? Sim? É meio tenso falar disso porque a outra pessoa, ela meio que não tá dormindo, inconsciente, né? Mas ajuda um pouco a entender essa ideia do não ter como simplesmente você inserir uma ideia na cabeça da pessoa. Tem como você entender o mundo dela e aí ajudar junto com ela a criar argumentos que façam ela pensar outro tipo de coisa, mas não tem como você ir lá e simplesmente... No caso de histeria em massa, por exemplo, tem a ver com hipnose, porque a pessoa, ela meio que acredita que tem um sintoma da doença e começa a se manifestar, o corpo dela começa a manifestar o sintoma. Seria como se fosse um sintoma implantado, entre aspas, não? Eu entendo porque você pensaria isso, mas na verdade não. A histeria em massa, ela estaria mais relacionada com aquilo que a gente falou da hipnose de palco e do fenômeno social em que as pessoas fazem coisas que elas não fariam normalmente. Entendeu? Tem um pouco dessa coisa de você comprar a ideia, né, digamos assim, mas... Pelo contrário, eu acho que se você faz um trabalho de transe com essa pessoa, ela volta a si. Entende? Assim, é diferente, é o oposto. Dá pra entender? Não sei, faz sentido? Mais ou menos? Mais ou menos. Por que você acredita? Me explica melhor, então. Por que você acredita que teria a ver com hipnose, a histeria em massa? Porque, de alguma forma, o sintoma se manifesta na pessoa de uma forma inconsciente. Ela não tem consciência de que ela pode estar doente. A mente dela acredita que ela está doente e o corpo manifesta. É como se... na histeria, né? É porque... Não, eu acredito que... Eu sou psicóloga também. Então eu acredito que a gente cria o ambiente para propagar a doença. Então tá tudo na cabeça. E aí eu acredito que é essa questão mesmo de somatização de um sentimento. De somatização, é porque faz sentido você associar, só porque com a hipnose, essas fronteiras entre o que é mente e o que é corpo, a hipnose desmascara isso, porque não é real, entende? Do tipo, a nossa mente também é corpo e o nosso corpo também é inteligente, né? Assim, então, a ideia que a ciência meio que implantou na gente, falando de implantar, é que existe a mente aqui, existe o corpo aqui. Às vezes elas dialogam, mas são coisas assim que geralmente o certo delas é cada uma estar no seu lugar e não dialogando. Mas é uma falácia, é uma mentira deslavada, assim. A hipnose ajuda a mostrar muito isso, porque mais tarde eu posso falar um pouquinho, tem o grupo, inclusive, aqui da UNB, do professor Maurício, né, que é hipnoterapia para pessoas com dores e doenças crônicas. E aí você vê a hipnose auxiliando a outra forma de configuração da dor, né? Assim, a pessoa vivencia a dor de outra forma, a pessoa às vezes em transe para de sentir dor. E aí, isso aí é imaginação? Eu acho que não, né? Assim, eu acho que está muito mais para essa área da forma como os dois dialogam. Então a hipnose, ela revela isso, mas na verdade, assim, a hipnose em si, ela não... Eu não acredito, né? Talvez outros autores acreditem. Eu não acredito que ela esteja diretamente associada, assim, ou que as pessoas que estejam no caso de histeria em massa, elas estariam em transe, por exemplo. Eu não acredito nisso, né? Vamos para a polêmica agora. Você falou da parte da ciência, da doença, que as pessoas manifestam, né? Tipo, é mais ou menos psicológico e tal. Mas e no fenômeno religioso?
Você acredita que aquilo pode ser um estado de hipnose? De religiões, por exemplo, que trabalham com transe? Sim, sim. Eu não acredito. É difícil falar isso porque, assim, eu tenho uma perspectiva peculiar, veio muito do professor Maurício, né, inclusive, que ele trabalha com psicoterapia e espiritualidade. Eu acredito que não necessariamente, porque assim, a hipnose, como a gente está falando, ela é um caminho, tanto que eu falei aqui, né, ela não tá todo mundo ouvindo? Ela perguntou sobre psicologia e fenômenos, hipnose e fenômenos espirituais, né? Você não precisa falar o que é, tipo, dito na literatura, não sei o que, pode falar a sua opinião. Assim. Sim, eu sei, porque eu estou pensando aqui para sintetizar, porque é um assunto bem... A hipnose, ela é um caminho, né? E eu acho que nesse caminho ela pode levar a experiências espirituais, né? Como pode levar a outros tipos de experiência. Então, assim, mas porque ela leva a essa coisa de sensibilidade, porque ela não possibilitaria o contato com coisas que geralmente a gente não acredita ou geralmente a gente não está sensível o suficiente para perceber. Entendeu? Por que ela não poderia levar isso se é justamente uma ferramenta? Entende? Entendo. Faz sentido? Faz sentido, aí, gente? Vocês entenderam? E aí também a sua visão, né? Como você vê os casos de hipnose para tratar coisas de vidas passadas? Você acredita? Você acha possível? Regressão? Mais ou menos isso. Regressão às vidas passadas. Eu não trabalho com isso. Eu tenho um pouco de assim, é porque é difícil quando a pessoa se propõe deliberadamente a fazer hipnose com regressão às vidas passadas, até porque eu não acho certo que você imponha um jeito de tratar para a pessoa, entendeu? Nem com todo paciente você vai usar regressão. Só que aí você vai para um curso de regressão a vidas passadas e eles te ensinam que com todo mundo que vier você tem que fazer esse tipo de regressão, porque o problema está na vida passada. Então, o meu problema não é com isso, o meu problema é com a generalização que às vezes isso traz, entendeu? Se eu tiver com um paciente e na hipnose ele fizer espontaneamente uma regressão a uma vida passada, eu vou tratar isso. E eu não vou desconsiderar. Você acredita nessas possibilidades? Acredito. De influência de vidas passadas? Acredito, eu acredito. Mas é o que eu acho assim, é sempre um diálogo, entendeu? O problema é quando as pessoas fazem assim, então tipo assim, tudo que envolve hipnose é espiritual, ou tudo que é espiritual envolve hipnose, ou tudo que é médico envolve, sabe? Quando as pessoas generalizam as coisas, em vez de dialogar uma coisa com a outra, esse é o meu problema, assim. Né? Essa é o que eu acredito que não é certo de fazer, generalizações. Mas eu particularmente acredito que é possível. Quem quiser se aprofundar, tem um livro do professor Maurício sobre isso, né? Inclusive, a próxima palestra é isso. Reencarnação. Então a próxima palestra é sobre isso, fica aí. Vamos ver. Então, assim, quando você faz voltando um pouquinho, né, para a questão quando você faz esse diálogo com a pessoa e você ajuda ela a encontrar a forma dela, os próprios argumentos e os próprios recursos e a própria forma dela de parar de fumar ou de, sei lá, controlar a questão da alimentação ou a depressão e tudo mais, não tem como a pessoa perder isso, né? Como se fosse um remédio que quando você para de tomar... Tem gente mal intencionada, cuidado com isso também, que aí coloca assim, do tipo, de 1 em 1 mês você vai ter que vir aqui, ficar fazendo manutenção, né? Como se hipnose lá fosse um remédio, você faz a manutenção do remédio. Não, se a conquista ela foi uma conquista mesmo, que a pessoa desenvolveu com os próprios recursos dela, não tem por que ela voltar.
continuar, entendeu? Beleza, ela já descobriu o caminho. É igual andar de bicicleta, aprender a escrever, entendeu? Você já aprendeu o caminho. Daqui a, sei lá, 5, 10 anos, pode ser que outros desafios apareçam na sua vida que te façam ter outros tipos de dificuldade ou até a mesma dificuldade. Aí, ok, você vai tratar de novo, porque às vezes teve alguma coisa naquilo que não ficou resolvida, mas assim, de modo geral, não é isso, né? Deu pra entender um pouco a diferença? Existe alguma relação entre a hipnose, o transe, né, e a neurociência? Como assim, relação? Tipo, dá pra ver pela neurociência o transe? Uhum. Dá. Como é que... Dá. Tem toda uma área, na verdade, né, que estuda isso. Eu não estou muito familiarizada, assim, porque eu uso mais para coisas pragmáticas, né, digamos assim, na minha clínica e tal. Então, mas assim, tem muito sobre isso, não só em termos cerebrais, tem uma diferença. Inclusive, tem diferença entre o transe, quando ele é feito, né, entre duas pessoas, e a meditação. Tem diferenças neuropsicológicas, inclusive. É aquela coisa de mapear as ondas alfa, delta, no cérebro, E tem várias coisas, assim. Tem, tipo, estrutura cerebral que muda. Tem o Rossi, ele estuda a questão do DNA e como modifica o DNA da pessoa. Enfim, né, tem toda essa área aí, assim, se você quiser mergulhar depois nela, pesquisa, tem muita coisa interessante. Mas sim, tem, digamos assim, é possível ver isso, né? Na questão das ondas, já tem muito tempo que as pessoas elas colocam coisas para medir ondas e observam assim, variações na energia da pessoa quando ela está em diferentes estágios do transe. Então tem todas essas coisas. Tá. Com algumas referências, quem é da área de saúde pode fazer a formação em hipnoterapia no Instituto Milton Erickson de Brasília. Tem o Milton Erickson Foundation, que na verdade ele é pai de todos os institutos, e o pessoal de lá, da equipe de lá, vive vindo para o Brasil e para o entorno, às vezes, da palestra, da curso, workshops, essas coisas. Na UNB tem o professor Maurício, como eu já falei. Tem no CAEP o atendimento para pessoas com dores e doenças crônicas, que utiliza da hipnose como ferramenta assim, central. Tem grupo de pesquisa com ele? Tem grupo de pesquisa com ele também, né? É X, né? Não faz parte do nome. É X, né? É X o nome do grupo. Com Y. É CHYS. E, bom, algumas leituras, duas estão em inglês, né? Eu tive dificuldade em achar nessa abordagem em literatura em português. Mas tem essa terapia feita sob medida. Embora ele fale sobre terapia, ele vai abordar muito de hipnose, assim, quem tiver interesse em ver essa abordagem da hipnose é um livro interessante. Alguma dúvida? Vou falar pra quem não viu a imagem. A gente tem tipo 5 minutos. Alguém tem alguma dúvida, curiosidade? Eu tenho uma dúvida. Não é bem uma dúvida, é um esclarecimento. Uma vez eu vi que a pessoa morreu, né, numa suposta hipnose. Por exemplo, ela foi, era meio que um presídio, né? Ela estava sentenciada à pena de morte. Aí colocaram ela na cadeira, né? Só que na verdade elas enganaram a pessoa completamente, né? Então eles falaram, vou passar, vou... Como é que é o nome daquele negocinho de ferro? Eu esqueci o nome pra queimar a pessoa. Não sei. Eu esqueci o nome. Mas eles falavam, né, que iam passar esse e passavam só um picolé assim na pessoa, né? E a pessoa realmente tinha as queimaduras, poucas queimaduras, né, como se fosse eu esqueci,
Não, pensou assim, mas Cair. Isso. Será, isso é possível mesmo? É. A pessoa, e a pessoa morrer, inclusive, até? Isso aconteceu. Mas assim, Uhum. eu, pela forma como eu acredito, é possível. É possível. Assim, é difícil, mas é possível. É possível porque a gente tá... Por isso que não tem muita essa divisão mente-corpo, né? Porque a atenção focada, quando você tá, por exemplo, com a atenção, você tá com a atenção com todo o seu corpo. Seus batimentos se alteram, sua pressão se altera, né? As ondas cerebrais se alteram. Então, assim, quando você tá atento com o corpo todo. Quando você tá presente em uma coisa, você tá presente com o corpo todo. Quando você vive uma coisa, tipo raiva, você sente raiva com o corpo inteiro, gente, sabe? Então, porque a hipnose, ela trata das experiências humanas e ela chega nesse nível aqui, em que você quebra um pouco com as barreiras do que você acredita que é possível ou não, digamos assim, né, com as suas limitações. Então ela permite você acessar muito bem essas experiências. Só um minuto, não. Nesse sentido, é aí que ela consegue trabalhar com a questão do, sei lá, alguns experimentos antigos que a galera não faz mais. Corta a pessoa e pelo transe você consegue controlar o nível de sangramento dela. Já foi feito e não faz muito tempo assim, cirurgia com a pessoa sem anestesia, em transe. Mas é porque você está ativando os potenciais dela. Todo mundo aqui, gente, tem potencial de anestesia. Todo mundo. Quantas vezes vocês já levaram, tipo, 1 hora para perceber que vocês estavam numa posição que estava machucando, quando vocês estavam distraídos? Né? Deixa eu ver outros fenômenos. Alucinação. Alucinação negativa, que é quando a pessoa deixa de ver uma coisa que está lá. Todo mundo vivencia alucinação negativa. Sei lá, você está escutando uma música, a pessoa fala com você, você não escuta o que ela falou, né? E às vezes acontecem umas coisas absurdas. Uma vez eu estava assistindo um filme assim, eu nem lembro o que era, mas era um filme de suspense, eu estava muito no filme. E minha mãe passou na minha frente, ela chegou em casa, ela passou na minha frente, ela me cumprimentou, eu cumprimentei ela e eu não vi. E aí depois ela voltou pra falar comigo, eu levei um susto do cão, porque eu achei que eu tava sozinha em casa. Mas assim, eu produzi uma alucinação negativa, entende? Deixa eu ver um outro exemplo aqui que seja interessante. Tem distorção do tempo, que é quando a pessoa sente o tempo passar muito rápido ou muito devagar. Sei lá, o trânsito durou 10 minutos e a pessoa sentiu que ela ficou 2 horas lá. Vocês devem estar vivendo isso aqui agora, porque não necessariamente vocês sentiram que passaram 50 minutos. Vocês podem ter sentido que passou 3 horas, se for muito chato esse momento aqui. Ou 10 minutos, não sei. Mas assim, então a gente está vivenciando isso o tempo inteiro. O que o transe permite é que, enquanto a gente vivencia isso aqui e não dá muita bola, quando a gente chega aqui no meio é muito intenso, é muito real, porque esse é o tipo de potencial que a gente tem de viver as coisas. Nesse sentido, a pessoa pode vivenciar, né, que sei lá, que tá queimando, essas coisas. E aí, se, sei lá, no meio dessa vivência envolve alguém morrer, existe caso. Mas assim, acho que é 1 ou 2 casos, não sei, né? E foi muito mal intencionado, por isso que eu falo da importância de tratar isso aqui com ética, né? Mas assim... eu acho que é isso. Você tinha uma pergunta? Isso que ele falou, o exemplo do colé, seria como se fosse um efeito placebo? Efeito placebo é um bom exemplo da questão da sugestão, né, hipnótica. 1 minuto, só um minuto. Existe alguma relação entre hipnose e regressão? Regressão? Regressão é um fenômeno hipnótico, né? Que geralmente também a gente faz na vida da gente, assim. Às vezes a gente começa a lembrar de uma coisa que, nossa, eu consigo sentir o cheiro dessa coisa, sei lá. Nossa, quando falam da casa da minha avó, eu consigo sentir o cheiro de lá. Ou, às vezes a pessoa passa com o cheiro de um perfume e você fala, gente, lembrei daquela pessoa, né? Mas no transe isso potencializa. Então, às vezes, você consegue
vivenciar de forma mais intensa, acessar memórias que você geralmente não acessa. Mas não é obrigatório. Tem gente que não vai conseguir acessar, mesmo em transe, algumas memórias assim. Às vezes porque não faz questão, às vezes porque não marcou, às vezes porque pode ter vários motivos. As pessoas são muito singulares, né? Cada um tem a sua forma. Mas assim, rapidinho, só para fechar numa observação importante sobre isso, que bom que você perguntou isso, obrigada, porque eu lembrei de uma coisa. Existe o fenômeno de falsas memórias, né? E é meio perigoso porque, inclusive durante um tempo, nos Estados Unidos, rolou uma febre assim, de que as pessoas iam para hipnólogos para poder recobrar memórias porque achavam que tinham sido abusadas. Aí, porque a pessoa ela tá bem aqui nessa área suscetível de perceber como as coisas influenciam ela, e ela já está acreditando que é uma possibilidade, às vezes o hipnoterapeuta ele já ia achando que a pessoa tinha e ele induzia na pessoa uma memória de que ela tinha sido abusada, sendo que ela não tinha. E aí a pessoa meio que acreditava naquilo, porque né, ela foi pra lá acreditando que a pessoa ia dar pra ela uma coisa real. Então, mesmo que tenha sido um produto da imaginação, porque às vezes a gente imagina as coisas mais escabrosas acontecendo, né? Aí ele acreditou que era, na verdade, uma memória. Então pode acontecer erros de memória. A memória, ela não é em si um dado, ela envolve emoção, ela envolve sentimento, então as coisas podem se modificar. Tem um cara no Sul que ele faz hipnose na área de criminalística, né? E a polícia às vezes pede consulta para ele. Mas as provas, elas são, eu não sei o termo, mas é tipo assim, é circunstancial, elas não servem para fechar um caso. Elas só servem tipo assim, a pessoa dá informação e a partir dessa informação eles averiguam se foi verdade ou não. Porque a memória é muito pessoal, né? Ela não é factual, ela envolve emoção, sentimento, às vezes a gente esquece um pedaço. Acho que a gente acabou o tempo. Mas eu vou deixar meu e-mail. Eu não escrevi, tem lá. Tá, se alguém quiser, pega o meu e-mail e eu passo. Será que escreve? Você. Tem um quadro ali, não tinha visto. Qual que é o e-mail? Eu não escrevo, vou deixar. Gente, eu vou despedir, porque já passou da hora. E se alguém tiver dúvida, precisar de algum contato, alguma literatura, pode mandar e-mail. Aqui é .com, tá? Tem preguiça de escrever. Obrigada, gente.